Né? Tá gravando. Tá gravando, só que aí o João saiu. Ai, Não entendi. sei o que aconteceu. Dá um tempinho aqui, ver se ele volta. Pessoal, primeiro, boa noite a todos e todas presentes. Primeiro, eu quero agradecer a todo mundo que está presente. Quero agradecer ao Greenpeace Cariri pelo convite e por poder fazer parte, né, dessa temática, né, que vocês estão promovendo várias palestrinhas interessantes com temas bem voltados para o meio ambiente, né? Então, já que a gente está comemorando, né, essa semana assim, do meio ambiente, então é uma grande satisfação poder falar um pouquinho sobre as biotécnicas como ferramentas, né, na preservação de espécies. Então, todo mundo está ouvindo, né? Acho que tá dando certo. Eu vou colocar uma apresentação aqui. Espero que esteja todo mundo com saúde, todo mundo bem. E aí a gente vai iniciar. Opa, alguém entra. Só. E... Se vai todo mundo. Tá todo mundo vendo, né? A tela? Tá tranquilo? Dá um ok aí no chat. Pessoal, então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as biotécnicas reprodutivas como ferramentas na preservação da fauna silvestre. Então, eu vou aqui, pessoal, fazer essa apresentação, ela é bem geral, sobre algumas biotécnicas que podem ser aplicadas à reprodução. Eu trouxe alguns exemplos aqui de algumas biotécnicas que são aplicadas aqui pertinho, aqui no Nordeste mesmo, para algumas espécies. E aí a gente vai discutindo sobre isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem ir colocando lá no chat. Se quiserem também fazer perguntas, vocês ligam o microfone e aí a gente pode responder. Só um momentinho aqui. Aí eu dar permissão aqui. Então, pessoal, a biodiversidade mundial, ela tem sido reduzida nos últimos anos. Né? E isso aí é um reflexo muito negativo, porque nós vamos ter perda de hábitats, né? Então, devido a essas mudanças climáticas, a gente vai ter também a ação do homem participando principalmente com a perda de hábitats, seja com as queimadas, né? Então, tudo isso aqui tem causado uma redução significativa na perda da biodiversidade, né? E, pessoal, isso aí vem levando à extinção de várias espécies. E isso vem causando uma perda da biodiversidade mundial. Nós percebemos isso muito claramente aqui no Brasil, né, onde a gente é detentor de de uma das maiores biodiversidades do mundo, e nós estamos sofrendo com isso. Então, pessoal, a maior parte das estratégias de conservação das espécies, ela se baseia em quê? Em você fazer as conservações in situ, ou seja, manter
o hábitat natural das espécies para que elas consigam realizar os seus processos evolutivos naturais, né? E isso é extremamente válido, é uma tentativa que vem sendo feita diante de diversas convenções mundiais, tentando a adesão de vários países, e com certeza essa conservação ela é a que vai melhor permitir que a espécie consiga continuar o seu processo, né? Mas muitas vezes, pessoal, essas estratégias de conservação in situ, elas não são possíveis, né? Então, elas são complementadas com diversas outras estratégias. Quando se busca, por exemplo, criar áreas de conservação, áreas de preservação, tudo isso aí é nessa tentativa de conservar a espécie no seu próprio hábitat. Mas isso aí, pessoal, infelizmente, não é o suficiente, principalmente quando a gente já tem espécies com populações muito reduzidas, quando a gente tem áreas que não são protegidas, que não é feito nenhum tipo de apoio, né, governamental, apoio de autoridades nessa tentativa de se proteger essas áreas. Então, nós não queremos que as espécies elas cheguem a esse ponto, né, de nós termos pouquíssimos indivíduos, inclusive não é interessante porque isso não vai funcionar. Então, nós precisamos, pessoal, rever estratégias que complementem essa conservação in situ. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo da nossa Chapada do Araripe, né, que compreende alguns estados, incluindo o Ceará. Imagine uma espécie como essa daqui, que é o soldadinho do Araripe, que é uma espécie endêmica aqui da região. Ela só acontece aqui, tem uma série de propriedades, né, uma série de condições em que em que essa espécie está adaptada aqui. Então, imagine, para essa espécie, ela contar apenas com a nossa conservação in situ. Então, à medida que a gente vai fazendo os trabalhos de educação para a população, dessa conscientização, ela não vai ser suficiente. Então, até dar resultado, essa espécie já foi embora. Então, pensando nisso aí, nós temos que desenvolver outras estratégias complementares. E a exemplo disso, nós temos as estratégias de conservação in vitro, né? Então, a gente tem estratégias de conservação tanto em vivo como in situ. Em vivo, a gente pode tentar manter essas espécies em ambientes um pouco mais reduzidos, né, fora do seu habitat natural, em áreas em criatórios conservacionistas, por exemplo, alguns parques zoobotânicos que realmente têm esse compromisso em realizar estudos tentando conservar essas espécies, não é apenas para demonstrar, para exibir, para apresentar essas espécies, mas também nós temos que pensar em estratégias de conservação in vitro também. E aí, pessoal, eu chamo a atenção para vocês as biotécnicas reprodutivas. Então, essas biotécnicas reprodutivas, elas vêm como um complemento às outras estratégias de conservação, para que elas possam ocorrer de forma simultânea e auxiliando, então, essas espécies para que elas consigam se reproduzir, a gente consiga ter um número maior desses indivíduos, e aí, quando a gente tiver essas áreas de proteção, nós vamos ter, então, essas espécies elas poderão ser alocadas. Pessoal, vocês estão conseguindo ver os slides? Quem não estiver Sim. conseguindo, vocês cliquem na tela que tem eu, né, o quadradinho que tem meu nome, que aparece. Principalmente quem está no celular, é só clicar que dá certo. Tá bom? Pessoal, então, assim, dentre as biotécnicas que a gente pode destacar, que são complementos para as estratégias de conservação in situ, nós temos as biotécnicas reprodutivas. Então, vamos lá. Biotécnicas reprodutivas, pessoal, elas são qualquer técnica que a gente utilize, parte de um organismo, o organismo como um todo, na tentativa de multiplicar, de aumentar o número desses indivíduos, tá? E aqui eu trouxe para vocês algumas das técnicas que já são utilizadas bastante em outras espécies, principalmente espécies domésticas. Então, por exemplo, a tecnologia do sêmen e a inseminação artificial, que é bastante difundida entre as espécies domésticas, né? Por exemplo, nos bovinos, ela consiste em você colocar de forma artificial o material genético do macho na fêmea, né,
por alguns problemas que esses animais venham a ter em não conseguir acasalar. Nós temos a fertilização in vitro junto com a produção in vitro de embriões e a transferência desses embriões para as chamadas barrigas de aluguel, ou seja, você vai ter uma genética que você selecionou e esses embriões produzidos in vitro ou até mesmo em vivo, eles podem ser colocados em outros animais para que elas continuem a gestação adiante. Pessoal, só vou pedir licença aqui um instantinho, rapidinho. Vou voltar aqui para a apresentação de vocês. E só para permitir aqui, algumas pessoas estão me pedindo para ficarem. Aqui mais uma. Mais alguém? Acho que foi todo mundo agora. E aí, pessoal, então nós temos também a manipulação de ovócitos, são os gametas femininos, cultivo in vitro, maturação in vitro. Todas essas são técnicas, pessoal, que já são utilizadas rotineiramente nos animais de produção e que elas têm um grande potencial a serem, então, utilizadas nos animais silvestres. Técnicas como a clonagem, a transgênese, os transplantes de gônadas, por exemplo, elas já são técnicas utilizadas com um pouco mais de limitações, mas, por exemplo, nós já temos a clonagem sendo utilizada comercialmente para algumas espécies, há exemplos, né, espécies bovinas, espécies como os cães, e que poderiam, sim, ser aliados na conservação das nossas espécies. E aqui a gente tem, pessoal, a criopreservação de células e tecidos. E muitas dessas outras técnicas que a gente acabou de falar, elas são beneficiadas pela criopreservação das células e tecidos. Por quê? Porque vocês imaginem se não houvesse a congelação do sêmen, por exemplo, a tecnologia da inseminação artificial ela seria muito limitada. Então, nós não conseguiríamos utilizar um sêmen que foi coletado e rapidamente já teria que ser utilizado. Nós não conseguiríamos, por exemplo, fazer a exportação de sêmen, nós não conseguiríamos coletar o sêmen para esse material e depois utilizar, como a gente já faz isso. Então, muitas dessas biotécnicas aqui, elas são beneficiadas pela criopreservação, tá? E aí, pessoal, essa criopreservação, ela permite que a gente consiga formar bancos de germoplasma. O que são germoplasma? Germoplasma, pessoal, ela representa qualquer material genético que a gente possa utilizar, né, de um organismo, como gametas, embriões, tecidos gonadais, células somáticas. Então, todas essas células aí, elas constituem o material que a gente pode salvaguardar. Gabriela, desculpa. Gente, pode desligar a câmera, por favor, e também o microfone. Tem alguém com o microfone aberto, que está realmente dando uma mas deixa eu ver aqui. Eu consigo aqui desligar. Deixa eu ver. Pronto. Mais alguém? Que foi? Pessoal, então, quando a gente cria esses bancos de germoplasma, esse banco de material genético, seja ele de qual for, nós vamos ter uma reserva do material genético desses animais para que a gente possa utilizar em futuras intervenções. E isso aqui, pessoal, é extremamente importante para as espécies silvestres. Por quê? Porque nós temos muitos animais que vêm a óbito subitamente. Imaginem lá no zoológico, nós temos uma onça pintada, e essa onça simplesmente amanhece o dia morta. Pronto. Vamos jogar fora toda a onça? Não. Nós podemos coletar material dela, a depender do tempo que levou, né, da morte dela até a nossa constatação ali. Então, nós podemos utilizar esse material, a gente pode congelar e utilizar futuramente. Até porque muitas das técnicas que a gente acabou de falar, como a inseminação artificial, o cultivo, elas não são técnicas ainda padronizadas para os animais silvestres. Então, a gente não sabe ainda como realizar essas biotécnicas. E aí, então, a gente perderia esse material genético se a gente não conseguisse realizar essa reserva. Então, esses bancos, eles são extremamente importantes para que a gente consiga, então, poder aproveitar esse material genético.
Então, esses bancos, pessoal, eles são extremamente importantes, tanto para espécies domésticas como as espécies silvestres, porque ela consegue suprir essas limitações do tempo e da distância. Por exemplo, a gente está aqui na Chapada do Araripe, um animal veio a óbito, nós não temos laboratórios aqui especializados na reprodução desses animais, nós não temos laboratórios de biotecnologia que a gente possa fazer um cultivo, fazer uma maturação in vitro, por exemplo, de um ósseo. Então, nós podemos guardar esse material genético, congelar, para então, depois, no futuro, a gente se organizar, fazer nossas parcerias e, então, realizar esse intercâmbio desse material genético, tá? Só pedir licença aqui novamente, tem uma pessoa aqui querendo entrar. Tem mais alguém? Oi. Então, pessoal, dentre esses bancos de germoplasma, nós temos um dos maiores do mundo, que é localizado no Instituto Smithsonian, nos Estados Unidos, onde ele guarda material genético de diversas espécies silvestres, de diversas espécies, e esse material tem sido foco de muitos estudos lá, né, na tentativa de se aplicar biotécnicas reprodutivas que possam multiplicar essas espécies. Então, lá, o pessoal está aparecendo para vocês o slide? Thalia, se você clicar em cima do quadradinho que tem a minha foto, minha imagem, você consegue. Então, pessoal, esse material genético já tem sido guardado. Nós temos grandes centros como o Instituto Smithsonian, juntamente com outros países, tem esse material genético já guardado. Inclusive, pessoal, tem material genético guardado de plantas, né? Tem sementes guardadas e de animais também silvestres, tá? O Brasil, pessoal, o que vai acontecer? Aqui no Brasil, o Brasil é signatário da Convenção sobre a Diversidade Biológica. Então, nessa convenção, foi realizado o estímulo para que fossem criados bancos de germoplasma aqui no Brasil. E nós temos já hoje várias instituições que realizam essa congelação de material genético de animais, tanto domésticos como silvestres. Então, nós temos a Embrapa, várias instituições de ensino, e hoje também, né, recentemente, há uns anos atrás, poucos anos atrás, nós temos também o ReproCon, que faz esse trabalho maravilhoso também com os animais, com salvaguardar o material genético, né, desses animais, além das técnicas de reprodução assistida em diversas espécies. Aqui, no Brasil, nosso maior banco de germoplasma hoje está localizado no Zoológico de Brasília, em parceria com a Embrapa. Né? Então, lá eles têm salvaguardado material genético tanto de raças de animais domésticos que estão entrando em extinção, como também tem material genético guardado de várias espécies silvestres, tanto de cervídeos, como primatas, e também vários carnívoros. Então, lá se tem hoje, em número de espécies, o maior banco. Mas, voltando a falar que nós temos diversas instituições, aqui no Nordeste, por exemplo, nós temos algumas instituições, a UFESA, em Mossoró, por exemplo, que realiza esse trabalho. E qual seria a vantagem, então, pessoal, da gente fazer essa coleta desse material e guardar? Primeiro, porque não tem limite de idade. Se a gente fosse usar outras técnicas reprodutivas, como, por exemplo, colheita de óvulos, né, desses animais, nós só poderíamos realizar isso quando os animais já fossem maduros, sexualmente maduros. E aí, às vezes, eu tenho animais que vão a óbito ainda antes da puberdade. Então, não poderia utilizar esse material. Então, quando a gente faz a colheita e congela esse material, nós podemos tanto utilizar material de animais recém-nascidos ou até mesmo de feto, como animais já nos seus estágios reprodutivos mais avançados. E nós podemos colher o material tanto de animais vivos, como de animais que vieram a óbito subitamente. Então,
nós, dependendo, lógico, né, do estado de conservação, nós podemos, sim, fazer essa colheita desse material e guardar esse material. E aqui, pessoal, vocês têm alguma dúvida até agora? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que são as biotécnicas? Ficou claro para vocês? Se tiverem alguma dúvida, podem ir falando aí no chat. Luísa, tem alguém que já perguntou alguma coisa nesse sentido? Agora não, Gabriela, só aquelas perguntas mesmo que você me deu. Tranquilo. Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês algumas aplicações dessas biotécnicas, né, nos nossos animais silvestres. Então, apresento aqui para vocês, pessoal, essa espécie, o Ibex dos Pirineus. Essa daqui, pessoal, essa daqui é a espécie, a única espécie que foi possível retornar, sair da extinção por algumas horas, graças às técnicas de reprodução assistida. Então, vamos lá. Existia um exemplar apenas, um exemplar fêmea, e esse exemplar, ele veio a óbito, né, num parque nacional, na Espanha, e foi possível, pessoal, guardar o material genético dessa fêmea. Então, foram guardados tanto os gametas, como foram guardadas células somáticas, né, células da pele, da glândula mamária, enfim. E, alguns anos depois, foi possível realizar a clonagem desse animal. Foram obtidos embriões que puderam, então, ser colocados pela técnica de transferência de embriões em barrigas de aluguel, né, em uma espécie bem próxima a ela, uma subespécie bem próxima, e foi possível obter o nascimento. Só que, infelizmente, esse animal que foi possível, né, ter esse nascimento, esse animal ele só resistiu por algumas horas, mas ela está na história como o primeiro animal, né, onde foi possível realizar esse resgate desse animal que tinha sido considerado extinto, foi possível graças a essas biotécnicas reprodutivas. Tem ainda material genético guardado, muitas outras pesquisas estão sendo feitas no intuito de aprimorar essas técnicas para que consiga, então, ser utilizado. Mas, professora, a partir daí a gente vai conseguir resgatar todas as espécies do mundo? Calma, também não é assim. Qual que foi o interesse de se resgatar essa espécie aqui especificamente? Então, essa espécie aqui, pessoal, ela era muito rústica, muito bem adaptada às condições climáticas de determinadas regiões. E aí, então, o intuito seria resgatar esse material, fazer cruzamentos com subespécies novas, subespécies já que são utilizadas lá, para aumentar a rusticidade desses animais. Vou pedir licença aqui novamente. Aqui. Então, pessoal, nós temos aí a aplicabilidade bem prática de como essas biotécnicas podem salvaguardar, né, essas espécies. Aí, vamos vir mais para a nossa realidade um pouquinho mais. Muito famosa, né, no Zoológico de Berlim. Os ursos pandas, pessoal, como todo mundo sabe, eles são criticamente ameaçados. Um trabalho duro vem sendo feito, né, na tentativa de aumentar o número de exemplares, tentativa de resguardar esses animais. E, recentemente, nasceram gêmeos, né, de um animal que era do Zoológico de Berlim, que foram denominados Mentian e Menyan, que são sonho desejado, sonho realizado. Esses animais, pessoal, eles foram obtidos a partir da técnica de inseminação artificial. Então, o nascimento desses animais ganhou notoriedade, foi filmado, foi, inclusive, disponibilizado para que todo mundo pudesse ver, inclusive, né, congestionou as plataformas, né, congestionou o YouTube, com tanta gente tentando assistir, e aí ganhou notoriedade. Então, graças a uma biotécnica que já é utilizada há bastante tempo nos animais domésticos, foi possível, por exemplo, nós termos o aumento do número de espécies que estão ameaçadas. E aí, professora, isso ali é muito bonito, né, lá fora, onde a gente tem
países bem desenvolvidos, com técnicas muito desenvolvidas, mas aí nossa realidade aqui no Brasil, como é que fica? Pessoal, independente de onde é realizado, a aplicabilidade dessas biotécnicas, ela tem uma limitação que é o quê? Nós não conhecemos a fisiologia desses animais. Muitas vezes, as espécies que a gente precisa aplicar essas biotécnicas são espécies que a gente tem pouquíssimos exemplares, que a gente não sabe muito sobre a fisiologia dele. Então, a gente precisa estudar essa fisiologia. Veja bem, animais, espécies domésticas como equinos, como suínos, por exemplo, a gente já tem estudos vastos sobre a fisiologia desses animais. E mesmo assim, nós não temos ainda técnicas padronizadas e muito eficientes, por exemplo, na conservação, na congelação de semi-suíno. Então, mesmo nessas espécies onde já é feito todo um estudo na fisiologia, já é difícil a gente conseguir fazer a adaptação de algumas biotécnicas. Imagine espécies que a gente não conhece a gente não conhece a fisiologia. Então, é muito importante a adaptação das biotécnicas que a gente já tem desenvolvida para animais domésticos para espécies próximas de animais silvestres. Porque imagine bem, se eu tenho poucos exemplares de determinada espécie, por exemplo, da onça, eu tenho 2, 3 onças muitas vezes num criatório, e aí como é que eu vou conseguir, né, captar informações dessa espécie para então depois aplicar essas biotécnicas? Então eu preciso de modelos experimentais. Então, geralmente, a gente faz o quê? Desenvolve a biotécnica em uma espécie doméstica ou uma espécie silvestre que não está ameaçada de extinção. A gente faz a adaptação dessas biotécnicas, faz estudos, faz experimentos, que muitas vezes vão dar errado, até chegar numa técnica com bastante eficiência, então a gente pode aplicar numa espécie mais próxima. E assim, a gente vai adaptando as biotécnicas e estudando a fisiologia um pouco mais dessas espécies. Então, pessoal, primeiro a gente tem que estudar a fisiologia. Quando a gente não consegue, tenta fazer a adaptação também dessas biotécnicas, né? Então, estudos, pessoal, com ultrassonografia, estudos que envolvem comportamento, que envolve a estação reprodutiva desses animais, como que esses animais se comportam, como são os gametas desses animais nas diferentes épocas do ano. Todas essas são informações extremamente valiosas para que a gente consiga desenvolver técnicas e que possam, né, ter sucesso. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha esses estudos aí. Eu gosto sempre de trazer essa tabelinha, esse quadro, na verdade, quando eu venho falar de biotécnicas. Por quê? Porque, às vezes, pessoal, a gente tem noções de que essas biotécnicas podem aumentar o número de indivíduos, mas, às vezes, a gente não tem essa real dimensão. E eu trouxe aqui esse quadro, que ele mostra em um animal doméstico, tá? Diferentes aplicações de biotécnicas. Então, vamos lá. Uma monta natural, deixar o animal reproduzir normalmente. Numa vaca, nós temos o quê? Esse animal, quando a gente faz o uso da monta natural, essa vaca pode ter até uma média, tá, gente? De 13 bezerros por animal, né? No caso, 13 bezerros, durante toda a vida reprodutiva dela. Isso aqui é uma média. Se eu aplico a biotécnica, que é aumentar o número de óvulos que são maturados e ovulados, e fazer a transferência de embriões para barrigas de aluguel, eu posso aumentar esse número de bezerros desse animal. Então, ao invés de ela me dar 13 bezerros durante a vida toda dela, ela vai me dar mais ou menos esse número durante um ano. Então, eu já aumento bastante o número de descendentes desse mesmo animal. Se eu faço outras biotécnicas, como colheita de óvulos já, diretamente lá do ovário dela, faço uma fertilização in vitro e faço o uso da transferência de embrião desses embriãozinhos para barrigas de aluguel, eu já vou aumentar bastante esse número de animais, porque 36 bezerros por animal por ano, né, que não seria possível se essa fêmea fosse fazer todo o processo de gestação de todos esses bezerros, não ia conseguir. Então, precisa de barrigas de aluguel. Outras técnicas, pessoal, que hoje ainda são experimentais, por exemplo, no futuro poderão aumentar muito mais o número de descendentes desse animal. Então, isso aqui, pessoal, eu posso transportar aí para as espécies silvestres.
imagine se eu posso aumentar o potencial reprodutivo desse animal, eu vou, com certeza, auxiliar na conservação. Opa! Calma aí. Vocês estão me ouvindo, gente? Travei aqui o microfone sem querer. Sim, sim. Deu certo aqui. Gabriela, Oi? tem duas perguntas, se você quiser que eu faça agora. Pode ser. Tá bom. Então, uma pessoa perguntou assim: é possível usar essas formas de fertilização em animais silvestres? Por exemplo, uma fêmea. Se uma fêmea fosse fertilizada e solta na mata, seria possível? A Catarine. Pessoal, algumas das técnicas que são aplicadas hoje em animais silvestres, elas são justamente provenientes de estudos que são feitos em criatórios, né, com fins de conservação. Por quê? Porque lá a gente tem como ter uma manutenção do animal, né, e aí a gente pode fazer estudos mais aprofundados na espécie. Mas isso não me impede de fazer a coleta em animais de vida livre, tá? Por exemplo, se eu faço nos programas em que eu tenho o acompanhamento do número de animais em vida livre de determinada região, por exemplo, na hora em que vai pegar o animal, que vai identificar esse animal, vai colocar um microchips, vai colocar uma coleira, vai colocar uma anilha, por exemplo, é o momento certo que eu posso fazer a coleta desse material genético e posso sim aplicar essas biotécnicas, tá certo? Claro que a gente só pode fazer isso, pessoal, com a legislação, né, com o consentimento da legislação. Então, a gente precisa, para que a gente faça a manipulação desses animais, precisa a gente ter todas as licenças, ok, tá? Entendi. Não sei se era essa a pergunta. Certo. E outra, gostaria de saber se nós já temos leis que proíbem o comércio de germoplasma de animais ameaçados de extinção, impedindo o comércio de animais criados em laboratório para pessoas que querem criar esses animais em casa? Ah, sim. Não, a maioria dessas pesquisas, elas são feitas com fins de conservação da espécie, do aumento da espécie, desses criatórios, para futuras intervenções, futuras solturas deles no ambiente, tá? Então, assim, não se pode fazer a comercialização desse material genético. As leis não permitem isso. Pode você fazer o intercâmbio de instituições que fazem esses trabalhos na tentativa de aumentar o número dessas espécies. Certo? Então, eu não posso criar, faço um clone desse animal silvestre e vou comercializar. Não, nós não podemos fazer isso. Nós temos a aplicação de biotécnicas em criatórios também de espécies silvestres com fins comerciais. Por exemplo, alguns criatórios de jacarés, criatórios de catetos, de cutias, se faz esse trabalho de multiplicação dos animais lá, o uso, por exemplo, de inseminação, né, em alguns locais, que permite o aumento desses espécimes dentro do criatório para fins de comercialização. Mas eles são específicos para isso, tá? Não sei se era essa a dúvida. Ótimo, Gabriela, muito obrigada. Pode continuar. Pessoal, então, professora, isso aí é muito bonito, as técnicas são lindas lá fora, né? E aqui no Brasil, o que a gente tem? Pessoal, aqui no Brasil nós já temos vários estudos, né, com a aplicabilidade dessas biotécnicas. Como eu já falei para vocês, a maior parte dos estudos são feitos em instituições de ensino, mas em alguns criatórios também são feitos. A gente tem, por exemplo, em primatas, nós temos vários estudos realizados, por exemplo, no Pará, né, lá tem um centro de multiplicação de primatas, então lá são feitos vários desses estudos. Estudos com grandes felinos, aqui no Brasil, principalmente no Mato Grosso, né, são feitos vários estudos também, aqui no Nordeste nós já temos também, na Amazônia. Então, esses estudos aqui, pessoal, principalmente voltados para a fisiologia, para então a gente conseguir saber qual a melhor biotécnica que a gente pode aplicar àquela espécie. Mas não vamos tão longe, né? Eu falei aqui que vários trabalhos são feitos, né, em outras regiões, mas aqui, por exemplo, aqui no Nordeste, eu sei que tem algumas pessoas
né, do norte aqui também acompanhando a palestra. Aqui no Nordeste nós também temos. Eu vou trazer para vocês alguns trabalhos que eu acompanhei de perto, junto com a equipe do LCGA, que é o Laboratório de Conservação de Germoplasma Animal, que hoje é uma grande referência aqui no Nordeste, nesse sentido de salvaguardar o material genético dos animais e aplicabilidade de biotécnicas. Então, eu fiz o doutorado, fiz mestrado, fiz doutorado no LCGA, sob orientação do professor Alexandre, né, que estava aqui assistindo palestra junto com sua equipe. Então, eu vou falar para vocês, pessoal, que a gente vê tudo muito bonito nos outros países desenvolvidos, mas aqui é possível que nós temos grandes especialistas, grandes nomes, trabalhando, fazendo esse trabalho de forma muito séria. E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês um trabalho com uma espécie do nosso bioma caatinga. Então, nosso bioma caatinga, pessoal, apesar da gente ter, se falar muito da Amazônia, nosso bioma caatinga, né, no Nordeste do país, ele é muito ameaçado. Hoje a gente só tem cerca de 11% desse bioma sem alterações feitas pelo homem, sem ação humana. Então, isso representa uma perda de uma grande quantidade de material genético, de biodiversidade, né? Então, um desses animais encontrados aqui é o cateto, ou caititu, ou porco do mato, que antigamente era encontrado em grandes áreas. Hoje em dia é muito difícil você conseguir ver esses animais em vida livre, mas que, apesar disso, apesar da redução desse número de animais, ele ainda não está ameaçado de extinção, mas vem sendo reduzida drasticamente o número desses exemplares. E eles, por exemplo, são animais que a gente pode adaptar essas biotécnicas desenvolvidas nele para espécies próximas que estão ameaçadas de extinção. Então, alguns trabalhos já foram feitos, por exemplo, tentando verificar como que é esse material genético dessas fêmeas, por exemplo. Como que é o ovário? Como que são esses folículos? Como é que são os óvulos desse animal? Qual é a biotécnica que eu posso aplicar? Então, primeiro, a gente tem que conhecer. Então, a gente foi conhecer, né? Então, a gente foi ver como é que eram esses ovários, como que acontecia vários trabalhos em relação à fisiologia, tempo de gestação, períodos em que a fêmea, se ela tem períodos que ela consegue se reproduzir melhor. E quando a gente foi levar esse ováriozinho aqui para o microscópio, a gente viu, né, que existiam, cada um dessas estruturazinhas aqui é um óvulo que vai um de ovular. Então, a gente viu que nessa fêmea existe mais de 30 mil óvulos, 30 mil óvulos, possíveis óvulos, né, que poderiam se tornar maduro e poderiam representar, então, embriões. Então, a gente viu isso. Depois foram feitas várias tentativas de refrigerar, de criopreservar esse material genético. Só que, veja bem, quando a gente começou a estudar essa espécie, a gente ainda não estava preparado, a gente não tinha ainda protocolos desenvolvidos para fazer uma maturação in vitro, para fazer um cultivo in vitro. Nós não tínhamos isso ainda lá no laboratório. Então, a gente precisava ir para um centro de referência. E o centro de referência mais próximo que nós tínhamos era Fortaleza. Então, Mossoró, pessoal, está longe de Fortaleza, 260 quilômetros. Como é que eu vou conservar esse material genético que eu coleto em Mossoró e vou levar para Fortaleza, para esse laboratório? Então, o primeiro trabalho que a gente fez foi o quê? Tentar desenvolver um protocolo de refrigeração que conseguisse manter esse material genético viável até a gente conseguir chegar lá. E aí, então, a gente fez esse trabalho, né, fragmentou o ovário, testou algumas soluções e viu que a gente conseguia mais de 80% desse material genético ainda viável, depois de até 24 horas, ele ainda estava viável para a gente conseguir realizar esses estudos, tá? Depois a gente deu um passo mais adiante. Então, nós fizemos o quê? Vamos testar protocolos para congelar. E aí, então, como é que a gente ia fazer isso? Então, pessoal, para que a gente consiga congelar qualquer material genético, seja sêmen, seja ovário, seja óvulos, a gente não pode simplesmente pegar esse material genético, coletar e jogar dentro do congelador, jogar dentro de um botijão com nitrogênio líquido. Senão, todo mundo ia morrer.
Então, a gente precisa preparar esse material genético. A gente precisa o quê? Precisa colocar numa solução que proteja essa célula, que dê nutrientes, dê uma osmolaridade que fique estável, pH estável. E existem inúmeros meios que a gente pode utilizar para isso. Várias substâncias. Qual é a melhor para cada espécie? Por isso que é importante a gente estudar a fisiologia desses animais. Então, eu tenho uma infinidade de substâncias que eu posso utilizar, mas aí qual é que eu vou usar? Para o cultivo de várias células, tem várias substâncias comerciais. O que eu vou adicionar? O que é melhor adicionar para que proteja essa célula? Então, vários estudos são feitos diariamente para se conhecer isso, e a gente fez isso nessas espécies que eu vou mostrar aqui. Então, no cateto, a gente fez esse estudo, a gente fez um protocolo, pessoal, de congelação muito simples, que só envolve o uso de nitrogênio líquido, que está bem aqui dentro dessa caixinha de isopor, esse papelzinho alumínio aqui que fica por cima. Então, é uma técnica relativamente barata, se você comparar com outras que usam equipamentos mais caros para isso. E a gente fez e conseguiu, então, armazenar esse material genético e conseguiu, inclusive, conservar aí um grande percentual desses gametas femininos. Então, eu mostrei lá para vocês naquele outro slide, né? Ele fresco e agora, ó, todo mundo bonitinho aqui, né? Aqui tá feinho, porque aqui é um exemplo de degeneração que pode acontecer. Então, se a gente não aplica o protocolo ideal, todo mundo morre e a gente não consegue utilizar esse material depois, tá? Essa técnica foi aprimorada posteriormente pela equipe, né? Utilizou um outro sistema que foi desenvolvido, pessoal, lá na Universidade Estadual do Ceará. Então, esse dispositivo aqui, que é o OTC, ele é muito prático, mais prático ainda do que o que eu mostrei para vocês anteriormente. E a gente tem toda uma preparação para a gente fazer esse protocolo. Então, aqui ele é bem prático, a gente consegue fazer. E resultou aqui em um grande percentual de material genético que pode ser utilizado futuramente, né? Na maturação in vitro, na fertilização in vitro, e assim foi. Tá, congelou, todo mundo lindo, congelado. E no dia que eu descongelar, eu vou fazer o quê com esse material? Vou só deixar ele guardado? Não, a gente precisa aprimorar essas biotécnicas. Então, a gente precisa maturar, a gente precisa tornar esse material genético que foi congelado, ele apto a receber um espermatozoide. Então, os protocolos de cultivo in vitro vêm sendo testados, né, lá no laboratório, sob coordenação do professor Alexandre. Então, a gente tentou desenvolver, adaptar um protocolo que já era utilizado em outras espécies. Deu certo, a gente não conseguiu maturar, mas a gente conseguiu fazer com que ele se desenvolvesse inicialmente. E aí, depois esse protocolo foi aprimorado, eu não vou entrar em detalhes aqui das técnicas, tá? E foi, então, recentemente, mais aprimorado ainda, foi possível realizar a coleta desses ócitos já um pouquinho mais, em estágio de desenvolvimento um pouquinho mais avançado, foi possível realizar maturação in vitro dele, ou seja, deixar ele prontinho para receber o espermatozoide, e aí foi possível ainda obter um embrião por parternogênese, ou seja, um embrião sem a presença do espermatozoide, apenas para fazer um teste se esse protocolo deu certo. Ou seja, esse óvulo que foi maturado, está pronto realmente para desenvolver, para dar condições desse embrião de se desenvolver, se ele for fertilizado. Então, foi feito isso in vitro, deu muito certo, e os estudos, eles só continuam. Então, pessoal, não precisa a gente ir para tão longe para a gente ver que as biotécnicas podem ser aplicadas, tá? Aí vamos para outra espécie. Pré-A, professora, mas pré-A não está ameaçado. Vamos lá. O pré-A, pessoal, ele pode ser uma espécie de modelo. A gente pode tentar adaptar biotécnicas nele, que tem grande número, e usar essa biotécnica já adaptada para ele, que foi eficiente para ele. Quando a gente chegar lá, essa técnica desse jeitinho aqui que a gente fez foi boa para ele, a gente pode adaptar para roedores que estão ameaçados de extinção. Então, eles são modelos experimentais. Então, primeiro vamos estudar como é o material genético dessas fêmeas. Então, a gente fez o mesmo trabalho, pegou o ováriozinho, que é bem pequenininho dele, foi estudar. Lá no microscópio a gente viu que
que é um pouquinho diferente do que a gente já viu anteriormente. Eu coloquei as imagens um pouquinho maiores para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Então, tá meio cheio assim o slide, mas é porque para tentar fazer com que vocês conseguissem visualizar melhor. E também foi feito, ó, adaptou aquele mesmo protocolo que a gente acabou de falar para os cadetes, foi adaptado aqui para os pré-As e deu muito certo. Então, mais um exemplo aí que a gente pode tentar adaptar também esses protocolos de espécie para espécie. Em tatus, por exemplo, pessoal, essa espécie aqui, ela não está ameaçada, mas a gente tem, por exemplo, o tatu-bola, que está vulnerável, né, à extinção. Então, vários estudos nessa espécie aqui estão sendo conduzidos. Por exemplo, fazer o monitoramento do ciclo estral dela, ou seja, a época reprodutiva, quando essa fêmea está receptiva ao macho, quais são as alterações que a gente pode verificar, né, para a gente saber qual é o melhor período, por exemplo, para fazer uma inseminação. Então, esse monitoramento dessa fisiologia reprodutiva da fêmea é extremamente essencial para a gente conseguir adaptar essas técnicas, tá? Então, aqui a gente tem as células colhidas a partir da vagina dessa fêmea e foi feito um monitoramento por ultrassonografia. Então, são conhecimentos que a gente precisa para poder aplicar as técnicas. Do mesmo jeito, pessoal, para outra espécie presente no bioma caatinga, as cutias, né? Então, as cutias, essa especificamente, especificamente aqui, ela não está ameaçada, mas a gente tem a Dasyprocta priminolopha que está ameaçada, né? Então, ela pode servir como modelo experimental. De novo, a gente precisa inicialmente conhecer um pouco mais da fisiologia reprodutiva desse animal. Do mesmo jeito, foi feito o acompanhamento, né? Colher amostras a partir da vagina dela, para a gente ver as alterações que aconteciam ao longo do ciclo, para poder fazer uma intervenção futura. Ultrassonografia, esse acompanhamento do ovário dela, as diferenças em relação ao tamanho desse material genético aí que está prestes a ovular. E aí a gente poder, então, fazer o uso dessas biotécnicas de forma muito mais eficiente, tá? Aqui, pessoal, trouxe para vocês, ó, esse aqui é o ovário da cutia, bem diferente, né, do que a gente vê nos livros para as outras espécies. Quem trabalha com espécies domésticas, ele é bem diferente, grande, né, só que não, bem pequenininho. Então, a gente precisa ter cuidado, saber, fazer um planejamento, porque é um material genético em pouca quantidade que a gente vai ter, mas que contém aí milhares de gametas presentes aqui dentro que podem ser utilizados nessas biotécnicas. Então, a gente foi conhecer isso a fundo, né, quando a gente olha lá no microscópio, bastante parecido com o que a gente viu agora para os pré-As, e quando a gente foi mais a fundo no microscópio eletrônico de transmissão, aqui, pessoal, essa imagem belíssima, que aqui é o núcleo, né, a presença de algumas gotas aqui de lipídios. E, opa, vocês estão me vendo? Acho que sumiu minha imagem, né? Deixa eu voltar aqui de novo. Oi, deu uma sumida. Gabriela, Pode dizer. quer que eu faça as perguntas logo, enquanto tem aqui? Pode ir. Perguntar, né? Tá bom, então vamos lá. São 5 perguntas. Pode ir. Da Ludmila. Ela perguntou assim, em relação às aves, galinhas, direcionada à produção de corte ou postura, podemos utilizar as demais biotécnicas ou a IA é a mais usada ou mais indicado? Para animais domésticos, né? Para aves domésticas. Para aves domésticas, hoje já tem protocolos bem estabelecidos, né, de inseminação artificial, mas outros estudos estão sendo feitos, inclusive para tentar adaptar essas técnicas para aves silvestres, tá? Tanto colheita de sêmen, congelação. Então, são técnicas que podem ser utilizadas. Eu vou tentar aqui conectar de novo minha câmera. Não sei. Tá, enquanto isso eu vou perguntando. Pode. Outra. A Silvia perguntou assim, no caso de répteis ou anfíbios, como vai funcionar essas biotécnicas de reprodução? Inclusive, eu vou já mostrar aqui para vocês tem uma técnica, né? Já tem algumas biotécnicas que foram desenvolvidas para alguns répteis
Em anfíbios, tem algumas técnicas experimentais, tá? Mas eu desconheço se existem já técnicas padronizadas. Mas em anfíbios, inclusive, foi de onde tudo começou, né? Os primeiros trabalhos aí com gametas, já que eles têm os gametas bem maiores, visíveis. Então, tem bastante estudo. Eu vou só tentar aqui conectar minha câmera, só um minutinho. Certo. Quer que eu pergunte ainda ou não? Pode perguntar. Outro do José Lopes. Existe algum trabalho utilizando biotécnicas de reprodução com alguma espécie silvestre aqui na região do Cariri? Boa pergunta. Aqui no Cariri, pessoal, nós temos muitos trabalhos sendo realizados com a conservação in situ. Muitos trabalhos, tentando ver essa questão de preservação de hábitats, mas e sobre a fisiologia também das espécies, né? Tem muitos estudos com comportamento, tem muitos estudos sendo realizados com mapeamento, épocas de reprodução desses animais. Agora, a aplicabilidade ainda das biotécnicas, nós estamos ainda iniciando, né? Então, esses estudos, eles ainda são iniciais, mas eles estão sendo feitos. Qual que é a nossa primeira problemática que a gente tem? Nós não contamos ainda com um espaço confinado com alguns desses animais, que, por exemplo, facilite a gente ter o acesso a esses animais. Então, talvez agora, com a criação e implantação dos CETAs, a gente consiga ter mais acesso a alguns desses animais e, então, desenvolver também algumas biotécnicas, certo? Mas, assim, alguns projetos estão sendo desenvolvidos nessa tentativa, certo? Aí nós temos aqui Pode dizer. a da Raquel Soares. Eu não sei se já respondeu a pergunta dela, mas eu vou falar aqui. Quanto tempo, em média, após o animal morto, o material genético ainda é viável para coleta com fins de reprodução? Boa pergunta. Isso vai depender muito, pessoal, das condições climáticas da região. Regiões de clima quente, de altas temperaturas, esse material ele fica viável por poucas horas, né? Mas, geralmente, os trabalhos mostram que se você colocar na solução salina, outros meios um pouco mais ricos, você consegue salvaguardar esse material por 12, 24 horas, que seria um tempo considerável para você levar até um laboratório especializado, né? Então, isso depois você coleta, mas assim, o animal morreu, quanto tempo depois eu posso fazer a coleta desse animal? Também vai depender dessas condições climáticas. Mas, geralmente, 3 horas depois, você ainda tem material que pode ser guardado e aproveitado. Entendi. Tem alguém querendo falar, né? Pode dizer. Sim. Vou continuar aqui. A Francimilda perguntou assim: existem protocolos de biotécnicas utilizadas em invertebrados? Em invertebrados, tem alguns trabalhos que mostram protocolos experimentais, né? Em algumas artrópodes, tem alguns trabalhos. Inclusive, nós temos uma espécie endêmica aqui na região, que é o Kingslea, né? Eu vou até falar depois, mas estão sendo desenvolvidos alguns trabalhos com reprodução em cativeiro e também aplicabilidade, possíveis aplicações de biotécnicas no futuro, mas já tem. Tem alguns relatos, né, desses estudos, mas são bem experimentais. Ok. Não é como... Desculpa. Tem da Glenda aqui. É possível utilizar essas técnicas em todos os animais, independente se são mamíferos, répteis, aves e animais marinhos? Não ouvi o início da pergunta, Luísa, desculpa. Tá. É possível utilizar essas técnicas em todos os animais, independente se são mamíferos, répteis, aves e animais marinhos?
em répteis, em aves, em animais marinhos, a gente já tem vários estudos mostrando, né, a aplicabilidade dessas biotécnicas e é possível que seja aplicada, né, nas diferentes espécies, sim. Já tem vários estudos que mostram. Eu vou até mostrar alguns já para vocês. Certo. O da Laís. Esses animais têm fácil aceitação na utilização dessas biotécnicas, levando-se em consideração que são animais não domésticos, ou seja, não adaptados ao confinamento? Que tipo de técnica é utilizado para lidar com o comportamento desses animais? Uhum. Pessoal, para animais silvestres, principalmente, vou dar um exemplo aqui, colheita de sêmen. Então, para animais silvestres, nós precisamos sedar os animais. Então, vem aí nossa primeira barreira, nossa primeira limitação. Qual é o anestésico seguro para esse animal? Por isso que são muitos estudos que a gente precisa realizar para poder conseguir fazer com que essas biotécnicas sejam possíveis de serem aplicadas, tá certo? Então, geralmente, os animais... Oi? Siga fazer isso aí, Gleison. Morreu? Você estava aqui? Não. Esses animais eles precisam para que a gente consiga fazer a aplicabilidade dessas biotécnicas. Uma colheita de sêmen, por exemplo, existem relatos de animais que foram condicionados. Por exemplo, lá no Pará, os animais eles são condicionados, são treinados, né? Em primatas, por exemplo, eles são treinados para cooperarem, certo? Para cooperarem. Mas não é o caso da maioria dos nossos animais. Principalmente animais de vida livre, a gente precisa fazer a contenção física e a contenção química, né? Com o uso de sedativos. Entendi. Outra. Espera aí, só um momentinho. Pode dizer, eu vou só tentar ajeitar aqui a câmera e você pode dizer. Tá. Essas biotécnicas são utilizadas em aves? Há alguma particularidade nesses animais? Em aves tem várias biotécnicas sendo aplicadas. Tem particularidades porque, por exemplo, na obtenção do sêmen, geralmente é feito um método de massagem, faz um estímulo na região dorsal do animal em direção à cloaca, né, do dorso em direção à cloaca, e aí consegue fazer essa colheita, mas também tem essa questão de que muitas aves elas têm uma estação reprodutiva. Então, em determinadas épocas do ano, nós não vamos conseguir coletar material de qualidade. Então, essas geralmente são algumas das limitações e de diferença. Entendi. E última pergunta, Francisco. Quais as principais diferenças na aplicabilidade das biotécnicas em relação aos animais silvestres? Em que se diferenciam dos animais domésticos? Em relação à aplicabilidade, as diferenças da aplicabilidade de animais domésticos e silvestres, seria isso? Em que diferença dos animais domésticos? Para animais domésticos, nós temos já desenvolvido várias biotécnicas que a gente pode tentar adaptar para os animais silvestres, tá? Mas vai depender bastante dos estudos em relação à fisiologia. Então, como em animais silvestres é um pouco mais difícil, a gente não tem tantas informações sobre a fisiologia, a gente precisa dar passos um pouco menores, né? Primeiro, estudar um pouco sobre a fisiologia, sobre alguns aspectos que a gente não sabe. Mas em relação a que tipos de biotécnicas a gente poderia aplicar, todas que a gente tem para animais domésticos, teoricamente, nós poderíamos aplicar para os animais silvestres. Pronto, eu acho que até agora as perguntas cessaram. Vou só pedir uns segundinhos para eu mudar aqui a câmera, tá? Tá bem, sem problema. Segundinho.
Terminei. Voltei. Tá com um pouco de delay aí, mas dá para vocês me verem agora, né? Chegou aqui, tá vendo? Aqui tá aparecendo. De novo, voltei. Vamos lá, vamos Ótimo, continuar. voltou. Pessoal, respondi as perguntas, todas, mais Agora alguma. sim. Tem problemas técnicos, né? Então, pessoal, vou mostrar para vocês alguns exemplos dessas aplicações dessas biotécnicas em alguns répteis. O pessoal sempre me faz essa pergunta, né? Aqui, por exemplo, na Expocrato, sempre vem o pessoal que trabalha, que faz manejo de animais, de répteis, né, de outros estados. Sempre tem um stand, e aí, professora, tem como aplicar essas biotécnicas em répteis? Tem. Inclusive, pessoal, aqui no Brasil mesmo, nós já temos algumas instituições que já fizeram, alguns laboratórios já fizeram a aplicação, por exemplo, de congelação de sêmen de serpentes, inseminação artificial, então isso é possível. Tá certo? Teoricamente, todas as biotécnicas que a gente aplica para os animais domésticos, a gente consegue aplicar para os animais silvestres. Qual que é o problema? Nós não conhecemos a fisiologia para poder adaptar melhor para cada um, certo? E aí, como eu vinha falando para vocês, pessoal, em cutias foi um passo bem maior. Eu falei para vocês que foi possível congelar o ovário. Cada fragmentozinho de ovário que foi congelado contém centenas, milhares de oócitos, ou seja, de óvulos, que um dia poderiam ovular e que um dia poderiam gerar embriões. Então, só que a gente não sabe, pessoal, como é que a gente faz esse cultivo in vitro. Por quê? Quando a fêmea está ciclando normalmente, várias substâncias elas são produzidas no ovário. Várias substâncias são produzidas em outras glândulas, né? Por exemplo, na hipófise, chegam no ovário várias substâncias que são produzidas em outras partes do organismo desse animal. Quando a gente vai tentar fazer a maturação desse óvulo in vitro, nós precisamos dar condições similares do que aconteceria em vivo, no animal, para que in vitro esse óvulo conseguisse ovular. Imaginem, pessoal, a gente saber a quantidade, em que momento cada substância vai agir. Então, são vários estudos que são feitos diariamente. Como a gente não sabe ainda quais são esses substâncias, a gente pode fazer o quê? Fazer um cultivo em vivo. Então, foi o que foi feito com a cutia. Fragmentozinhos do ovário dessa cutia, contendo centenas de material genético desse animal. Foi feito a congelação, a vitrificação, né? Foi congelado. Depois que foi descongelado, a gente viu, tão lindos os óvulos. Mas será que eles funcionam? Será que eles têm a capacidade de continuar seu desenvolvimento? Será que o processo de congelação não afetou isso? Porque aparentemente está todo mundo normal, mas a função. Nem sempre a morfologia está correlacionada à função. Então, e aí? Será que esses óvulos estão funcionando? Aí foi feito o quê? Como não se tem um protocolo de cultivo in vitro nesse animal, não se tinha, foi feito um cultivo em vivo, em camundongos, tá certo? Então, foi feito o quê? Coletou esse material, esses fragmentozinhos foram colocados em fêmeas, em camundongos que não tinham, foi retirado os ovários delas, e foi possível ver que elas continuaram seu ciclo reprodutivo com o pedacinho do ovário da cutia. Lembrando, esses camundongos não tinham mais seu ovário, mas quando foi implantado o ovário da cutia nelas, foi possível ver que elas continuaram seu ciclo reprodutivo. Inclusive, depois da eutanásia desses animais, foi observado aqui, ó, o pessoal rindo do camundongo, e cada fragmentozinho desse aqui era um fragmentozinho do ovário da cutia. Foi visto que depois que foi feita a coleta, foi visto que esse fragmentozinho conseguiu se restabelecer, conseguiu formar novos vasos sanguíneos e conseguiu, inclusive, a ovulação, já que tinha a presença aqui de um corpo lúteo. Ou seja,
O protocolo que foi empregado para congelar não afetou o desenvolvimento futuro desse tecido. Ai, professora, mas isso aí, como é que a gente poderia fazer uma aplicabilidade prática? Em humanos, pessoal, já tem desenvolvido vários desses protocolos. Imagine uma mulher que tenha câncer, precisa se submeter a um processo de quimioterapia. Esse processo de quimioterapia, ele mata, né, todas as células que estão se multiplicando, inclusive prejudicando a fertilidade da mulher. Então, antes da mulher passar pelo processo de quimioterapia, ela procura um centro de reprodução assistida, uma clínica de reprodução assistida, retira parte do seu ovário, aí ela faz o tratamento lá com os quimioterápicos e depois que ela já está recuperada, coloca-se novamente esse fragmento nela, para que ela consiga restabelecer seus hormônios, para que ela consiga ter suas ovulações. Então, isso já é uma aplicabilidade que a gente poderia pensar para outras espécies. Aqui, pessoal, trouxe um trabalhozinho bem simples que eu fiz, né? A gente fez enquanto eu estava em Roraima. Eu passei um tempo em Roraima e lá teve uma época em que estava tendo muita mortalidade de alguns primatas. E alguns desses primatas foram doados lá para a universidade. A gente coletou o ovário e fez os primeiros estudos para saber como é que era esse material genético dessa fêmea. Então, lá no microscópio a gente fez mais ou menos uma quantificação. São dados ainda a serem publicados, mas é possível que a gente consiga ter mais informações sobre esses animais. Certo? Então, pessoal, isso aqui já foi relatado, né, em diversas espécies. Tudo isso que eu já falei para vocês foi relatado já, essas aplicações em várias espécies. Eu trouxe essas para vocês verem, mas em várias outras já foi utilizado. Ok? Para os gametas masculinos, pessoal, a gente também tem vários estudos. E aí, em vários outros países, nós temos os estudos com coleta, protocolos de coleta de sêmen, protocolos de refrigeração, de congelação e futuras inseminações artificiais. Aí, sempre que eu coloco essa figurinha, pessoal, aparece a figurinha aqui, ó, do crocodilo, e aí surge aquela pergunta que vocês já me fizeram aqui. Professora, em répteis é possível? Trouxe aqui para vocês um exemplo. Esse trabalho aqui é um dos vários trabalhos que se tem na literatura com colheita e avaliação de sêmen em crocodilo. Então, o animal foi sedado, isso é muito importante, né, gente? O animal foi sedado. E foi feita a tentativa, pessoal, de fazer uma eletroejaculação, que é o quê? Veja bem, o animal está sedado, está dormindo. Como é que esse animal ele vai ejacular? Então, a gente tem que dar estímulos. Então, a gente faz estímulos com um eletroejaculador, que é um aparelhozinho que emite estímulos eletromagnéticos. A gente insere uma sonda no reto do animal, ou na cloaca, nesse caso. E aí, a gente faz o quê? Dá estímulos que vão fazer com que tenham contrações ali no trato reprodutor desse animal. E aí, ele vai ejacular. Pessoal, quando foi feita essa tentativa nesses répteis, não foi possível obter o sêmen. Aí eles viram o quê? Na hora de introduzir a sonda para fazer a eletroejaculação, antes de dar os estímulos, o animal conseguia emitir já uma certa quantidade aqui de sêmen. Então, eles viram que não precisava fazer essa estimulação, só a introdução da sonda, ou nesse caso aqui do dedo do manejador, era possível fazer uma massagem e estimular, então, que esse animal ele viesse a ejacular. Tá? Então, aqui a gente percebe a presença do sêmen e quando vai ver no microscópio, ele tem esse aspectozinho aqui. Então, vários estudos já foram feitos, inclusive, com a inseminação artificial. Tá? Aí vamos para nossas serpentes. As serpentes... Nas serpentes, também é possível, pessoal. É feita uma massagem, a contenção da serpente ela é mais tranquila. Então, na maioria delas, em que foi feito, não foi preciso sedar. Foi feita a contenção só física, uma massagem, e aí foi coletado com a seringa. Tá aqui o espermatozoide.
foi feita a contenção da fêmea e por laparoscopia foi feita a inseminação. Bem aqui foi injetado o material genético do macho e foi possível. Então, assim, teoricamente, né, em todas as nossas espécies nós poderíamos aplicar as biotécnicas, tá certo? E aí vamos mais aqui na nossa realidade, um pouquinho mais para perto aqui. Pessoal, vários estudos têm sido feitos com o lobo-guará, com grandes felinos, né? Então, esses estudos envolvem tanto protocolos de colheita. Primeiro, pessoal, a gente precisa sedar o animal. Qual é o anestésico que eu vou usar? Pois é. E aí o risco de você pegar um animal que já está ameaçado de extinção, aprofundar muito essa anestesia e não dar certo. Por isso que é muito importante que a gente tenha modelos experimentais, espécies que não estão ameaçadas, mas que são bem próximas, que possa desenvolver essas técnicas e adaptar para essas outras, tá bom? Vamos mais para perto. Esse aqui, pessoal, é uma espécie de curió, que foi coletado em Roraima. Então, lá no Ibama, pessoal, recebiam muitos animais que vinham a óbito devido às grandes queimadas, que é uma coisa que a gente tem, uma realidade que a gente tem aqui na região mesmo, da Chapada do Araripe. E aí a gente recebia muito desses animais. Então, a gente aproveitava para estudar também. Então, a gente coletava o material e no microscópio a gente conseguiu ver, fazer uma quantificação dos túbulos seminíferos, que é o local onde há a produção de espermatozoides. Então, também são trabalhos que eu fiz esse trabalho em conjunto com alguns alunos, né, meus alunos de iniciação científica lá, e a gente está finalizando, certo? Aqui, vamos lá. Pessoal, quem é daqui da região ficou sabendo, né, ano passado uma onça veio a óbito, foi atropelada. Esse animal ficou muito tempo, congelava, descongelava, levou para Fortaleza, voltou para cá. Esse animal ficou preservado por um tempo, e aí, em conjunto com vários pesquisadores da Universidade Regional aqui do Cariri, nós estamos fazendo vários trabalhos, tentando caracterizar vários órgãos desse animal. Então, foi coletado muito material desse animal, inclusive os testículos desse animal, para a gente fazer trabalhos. Então, o TCC de uma orientada minha, que é justamente conhecer um pouco, né, desses gametas aí, desses animais. Assim como, pessoal, a gente teve também um exemplar de um gato murisco, que a gente também está fazendo esse trabalho. Então, são algumas coisas que a gente pode fazer. Ah, professora, mas essa onça, ela passou muito tempo fora da geladeira, não foi bem preservada, não foi aplicado nenhum diluente, nenhuma substância para melhorar essa preservação. Mas, pessoal, a gente tenta, vamos ver até que ponto esse material ainda ficaria viável. A gente vê também se existe algum material preservado, né? Os estudos, eles não podem parar. E aí, mais pertinho, lá no laboratório de conservação de germoplasma animal lá da UFESA, foram feitos vários estudos com os catetos também, foi feito nas fêmeas, mas também nos machos. Pessoal, primeiro, que protocolo anestésico eu aplico nesse animal que seja seguro para o animal e suficiente para que eu consiga coletar sêmen? Então, esse aqui, pessoal, é o eletroejaculador, essa sonda é o que a gente insere no reto do animal para fazer esses estímulos. Aqui é o pênis do animal, que lembra o pênis do suíno doméstico, né? Ele tem essa espiralzinha na glande. E aí, que estímulos eu posso dar? Quantos estímulos? Qual a frequência? Em combinação com quais anestésicos eu posso utilizar? Todos esses, pessoal, são questionamentos que a gente levanta e trabalhos que são feitos no intuito de se aprimorarem as técnicas, né? Para que consiga coletar material de forma segura desses animais. Então, estudos de ultrassonografia, estudos verificando as dimensões desses testículos, os túbulos seminíferos. Então, tudo isso aqui são estudos que envolvem, tá certo? Aqui, pessoal, trouxe para vocês um videozinho de uma coleta de sêmen em cateto, com eletroejaculação. Eu vou lembrar uma coisa a vocês: o animal está anestesiado, o animal não está sentindo dor. Tá? Então, aqui o tubo coletor,
né? Então, são feitos estímulos. Aqui, pessoal, o animal, ele está sedado. Vocês estão vendo aqui na perninha dele, né, que tem um acesso aí para injetar, para fazer a administração do anestésico. Então, de forma bastante segura para o animal e seguro para quem está manipulando, certo? Então, vários trabalhos já foram feitos, pessoal. Eu não vou entrar em detalhes. Se vocês quiserem ter acesso, podem me mandar e-mail, que eu mando para vocês. Vários trabalhos com protocolos de anestesia, protocolos de eletroejaculação, sobre as proteínas presentes no plasma seminal, porque elas têm influência se o animal, a gente vai conseguir congelar bem esse material genético, quais são os animais, por que tem animais que eu faço o mesmo protocolo dá certo, para outros animais não. Então, vários desses estudos têm sido feitos, protocolos de congelação. Então, assim, eu recebi até uma pergunta antes, por e-mail, que dizia assim, professora, como é feita a obtenção do material genético desses animais? Então, tem vários protocolos, pessoal. O mais utilizado é esse que eu acabei de mostrar para vocês, que é o eletroejaculador, é a eletroejaculação, porque é segura, o animal vai estar sedado, ela é segura para o animal, ela é segura para o tratador. Mas eu posso fazer a manipulação, como eu faria para uma espécie doméstica, o uso de uma vagina artificial, se o animal for treinado, for condicionado desde cedo, poderia, mas não é o caso da maioria dos nossos animais que a gente utiliza, né? Existem também protocolos, pessoal, com o uso de fármacos que induzem a ejaculação, como é o caso da detomidina, que é usada, por exemplo, em garanhões, em cavalos, que pode ser adaptada para algumas espécies. Então, tem várias maneiras de eu fazer essa colheita. E quando eu colho o sêmen, eu tenho que botar ele em substâncias que vão proteger esse sêmen, esse espermatozoide, para que quando eu descongele, ele tenha as mesmas características, os espermatozoides estejam viáveis para poder fazer ou a inseminação ou a fertilização in vitro. Então, vários estudos já foram feitos com a influência de vários diluentes, substâncias que poderiam melhorar, crioprotetores, por exemplo, gema de ovo, que é bastante utilizada na congelação do sêmen de animais domésticos, às vezes a gente não tem essa mesma eficiência para outros animais, como animais domésticos. Também são testados outros produtos naturais, como a aloe vera, a famosa babosa, né? E ela, em substituição à gema de ovo, foi muito boa para a espécie. Então, são vários estudos que precisam ser feitos. Às vezes, a gente muda, pessoal, um açúcar vai mudar toda a fisiologia desse espermatozoide. Ele pode não ficar viável, tá bom? E aí, pessoal, existem vários testes também que se faz. Aqui é um teste que foi feito depois que descongelou o sêmen, depois da coleta do sêmen, para testar se o protocolo que foi utilizado, ele atrapalhava ou não o espermatozoide de se ligar ao oócito, né, de se ligar ao óvulo. Só que foi feito o quê? Foi feito aqui numa membrana de um ovo de galinha, que é um óvulo, né, um ovo, e cada pontinho desse azulzinho claro, pessoal, é um espermatozoide ligado, em microscopia aqui de fluorescência, para vocês verem, e aqui é um óvulo de suíno. Então, os espermatozoides do cateto conseguiram se ligar, inclusive penetrar a membrana desses ossos suínos, que é um teste que disse, que deu para a gente observar que esses espermatozoides foram bem, eles não sofreram nenhuma ação, né, que alterasse essa capacidade dele. E aí, pessoal, em catetos, né, o grupo do professor Alexandre já foi bem adiante, foi feito, inclusive, protocolos de sincronização de estro, indução de ovulação em catetos e a inseminação artificial. Então, vou mostrar aqui um videozinho, pessoal. Essa fêmea está sedada, né? Foi feita aqui a inseminação artificial. Pessoal, isso aqui é uma adaptação, foi uma tentativa inicial, mas foi possível verificar mudanças hormonais e mudanças do ambiente uterino que sinalizavam que esse animal ficou gestante. Mas esses animais são muito reativos, eles se estressam bastante na hora da gente fazer a captura deles, apesar de ser um centro que já tem esses animais lá, ele é um centro de multiplicação dentro da universidade, da UFESA. Esses animais, eles não são acostumados com a manipulação. Então, toda vez que manipulava esse animal que continha, né, tinha que fazer a contenção, eles se estressavam muito
e foi reabsorvido. Isso aqui é colocando o sêmen no trato reprodutor da fêmea com uma adaptação de outras espécies, certo? Então, é possível. E aí, foi feito também protocolos, pessoal, para congelar o tecido testicular. Muitas vezes, o animal vem a óbito subitamente. Como é que a gente vai fazer a colheita de sêmen? Então, a gente pode fazer a preservação de pedacinhos, né, do tecido testicular, que contém milhares aí de células que podem, in vitro, desenvolverem e darem origem a espermatozoides. Do mesmo jeito, várias substâncias são testadas. Aqui, pessoal, é epidídimo, contendo aqui os espermatozoides. E aí foram testados protocolos para congelação. Esse aqui é um túbulo seminífero contendo, né, o material genético do animal, que é uma possibilidade. Inclusive, com novos protocolos, foi possível conservar toda a estrutura desse túbulo seminífero, suas células de Sertoli, né, que compõem esse túbulo, e aqui a gente vê, inclusive, um espermatozoide. Então, são protocolos que têm que ser aprimorados, mas que já são uma realidade, tá certo? Do mesmo jeito, pessoal, para as cutias. As cutias é uma história, né? Porque já existiam trabalhos mostrando protocolos de eletroejaculação em cutias. Isso aqui é o animal anestesiado, a glândula do animal, o reto onde a gente vai inserir a sonda, né, para fazer a coleta do sêmen. E já existiam protocolos descritos, só que quando a gente foi tentar realizar a coleta, os animais ejaculavam, poucos animais ejaculavam e a maioria não continha espermatozoides, apenas plasma. Então foram feitas várias tentativas, vários protocolos anestésicos, até se chegar a um protocolo que conseguisse fazer essa colheita desse sêmen, tá? E outra possibilidade é coletar o sêmen depois, assim que o animal morre, do epidídimo, da cauda do epidídimo. Também foram testadas várias associações, inclusive, pessoal, o uso de água de coco em pó para fazer a conservação eficiente desse material genético, que foi um protocolo desenvolvido na UES, Fortaleza, e que a gente tem utilizado bastante em várias espécies domésticas e não domésticas. Tá? Aqui, do mesmo jeito, aquele mesmo trabalhozinho que foi desenvolvido para... O mesmo teste que foi desenvolvido para catetos, aqui em cutias, onde a gente vê os espermatozoides conseguiram preservar a capacidade de se ligar a uma membrana que simulava o óvulo, tá bom? Então, os protocolos, eles vêm sendo aprimorados, né, para congelação também desse tecido testicular. E, do mesmo jeito, pessoal, nos pré-As, ó, espermatozoidezinho do pré-A, bem diferente dos espermatozoides que a gente vê nos livros, né, para outras espécies. Quem trabalha com bovino, por exemplo, é bem diferente. Então, cada espécie tem suas especificidades, suas particularidades, e a gente precisa levar em consideração. Os componentes da membrana desses espermatozoides, eles diferem entre as espécies. Por isso que eu tenho espécies que eu consigo congelar bem, a maioria dos diluentes comerciais, como os bovinos, mas eu tenho espécies que eu não consigo, né? Cada um com suas particularidades. Aqui também o teste de ligação com a membrana, né? A membrana de ovo, de galinha. Então, ele conseguiu se ligar. Então, são vários os testes e o aprimoramento, tá? Em tatus, pessoal, também foram realizados vários trabalhos, incluindo protocolos anestésicos. O professor Alexandre e sua equipe foi a primeira equipe a desenvolver um protocolo anestésico para a colheita de sêmen, junto com outros laboratórios, né, lá da UFES, e para poder realizar, então, essa eletroejaculação. Aqui, pessoal, olha a diferença desse espermatozoide para o que a gente viu agora para a pré-As, né? Então, são várias diferenças que a gente tem que levar em consideração. Em Coatis, pessoal, conhecido aqui também da região, esse carnívoro, ele também é um objeto de estudo, que serve também como modelo experimental para outras espécies. Foi também realizada vários protocolos para se chegar a um protocolo de colheita de sêmen e agora de criopreservação. Também o espermatozoide dele, pessoal, é bem diferente. Para onças, né? Então, juntamente com os pesquisadores da UES, a professora Lúcia também,
têm sido desenvolvidos protocolos para a colheita de sêmen e para a congelação, não só aqui no Nordeste, mas em várias regiões do país tem sido feito. Aqui mostrando também as diferenças em relação à membrana espermática externa, né? São particularidades de cada espécie. Protocolos de anestesia também são testados diariamente. E não só a gente consegue conservar sêmen e ócitos, ou tecido testicular, ou tecido ovariano, como também nós conseguimos, nós buscamos conservar outros materiais. Se vocês puderem lembrar, para se realizar, por exemplo, a clonagem da Dolly, por exemplo, foram as células da glândula mamária. Então, várias outras células a gente pode tentar utilizar para congelar, para salvaguardar esse material para as pesquisas futuras, inclusive com a clonagem. Tá? Então, vários desses embriões, células somáticas, elas também são objetos de estudo, e em várias espécies, em várias partes do mundo. E vamos aqui também para a nossa região Nordeste. Várias pesquisas têm sido feitas em catetos, por exemplo. Já foi feito em protocolos de congelação de tecido auricular, não só de catetos, mas de outras espécies, na tentativa de fazer cultivo in vitro, proliferação e utilização desses fibroblastos futuramente para uma clonagem, por exemplo. Então, o laboratório da professora Alexandra, juntamente com o professor Alexandre, tem feito, tanto em catetos, como em outras espécies, como a própria onça. Não sei se vocês lembram, mostrei agora para vocês uma coleta de sêmen numa onça. Então, vai fazer a coleta de sêmen na onça, a gente não vai fazer só a coleta do sêmen. Vai verificar uma série de outros parâmetros desse animal. Vai medir, pode coletar células, tecido auricular, pode coletar sangue. Então, uma série de estudos complementares, tá? E aí eu trouxe esse slidezinho para mostrar a vocês que é possível a gente também aplicar essas biotécnicas para os nossos animais aqui. Especificamente aqui na região da Chapada do Araripe, pessoal, que a gente tem a Floresta Nacional do Araripe, e a gente tem uma área de preservação ambiental, onde nós temos espécies endêmicas, como é o caso do soldadinho do Araripe, como é o caso mais recentemente aqui que foi descrito do Kingsley Attenborough, né, junto o pessoal da URCA, da Universidade Regional do Cariri, e é possível que a gente aplique essas biotécnicas para esses animais aqui. E é importante que a gente faça isso, aprimorando essas técnicas nesses animais e complementando as técnicas de conservação em vivo. Então, vamos preservar a área, mas vamos também aumentar o potencial reprodutivo desses animais, para a gente ter animais para serem colocados nessas áreas e a gente ter áreas preservadas para colocar esses animais, né? E aí também a gente tem desenvolvido, inclusive, trabalhos, né? Recentemente a gente tem desenvolvido trabalhos com soldadinho, ainda bem iniciais. Com o Kingsley, tem uma professora do IFCE que está fazendo o doutorado dela com essa temática, junto com os professores da URCA e a Unesp de Botucatu. Ela estava, inclusive, assistindo a palestra, a professora Francinilda. E a gente tem também agora uma primeira comunicação com alguns pesquisadores que trabalham com serpentes aqui na região e na região da Paraíba também, assim como alguns pesquisadores que trabalham com marsupiais. Então, assim, são técnicas que a gente pode e deve aprimorar, mas a gente precisa conhecer muito sobre a fisiologia desses animais. Aqui, pessoal, é a equipe vintage do laboratório do professor Alexandre, que eu não vou dizer a outra palavra, né, mas é vintage, porque foi um dia desses, eu estava lá, né? E aqui a gente tem a equipe lá do IFCE, do laboratório de reprodução, de biotécnicas da reprodução, lá do IFCE, do Campus Crato. E o intuito é realmente a gente tentar preservar o maior número de espécies, pessoal. Hoje eu trabalho muito com animais domésticos, desenvolvendo protocolos de conservação de material genético em animais domésticos, mas visando também o modelo experimental para essas espécies também silvestres, certo? E, pessoal, agradecer mais uma vez o convite, agradecer a atenção de todos, a paciência por terem ficado até o final, no meio desses erros técnicos que a gente teve.
sempre é um prazer poder falar sobre isso. Eu trouxe de maneira bem geral as biotécnicas, mas em outras oportunidades a gente pode conversar especificamente sobre uma técnica em si. Eram muitas, né? São muitas. Infelizmente, o Brasil, a gente tem uma biodiversidade imensa, mas poucos estudos ainda sendo realizados. Mas a gente tem especialistas, nós temos grandes referências nessa área. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Se tiverem alguma pergunta, se eu puder responder, estou aqui à disposição para vocês. Oi, Gabriela. Gabriela? Oi, estou vendo. Sim, nós temos só 2 perguntas que foram reservadas aqui. Tá. Precisa de alguma preparação para congelar o sêmen? Precisa, gente. Então, assim, quando a gente faz a coleta do sêmen, não é só pegar o sêmen e jogar no botijão de nitrogênio. Ele ia morrer de choque térmico, né? São células muito especializadas, são células bastante sensíveis. Então, nós precisamos colocar ela numa substância que proteja, que faça nutrição, que tenha um pH estável, que tenha uma osmolaridade estável e que dê condições para que, quando a gente descongelar, esses sêmen, esses espermatozoides, eles ainda têm uma capacidade fecundante. Então, tem várias substâncias que a gente pode utilizar. Para sêmen, especificamente, nós temos o tris, que é muito usado, mas hoje em dia tem essa pegada de utilizar diluentes alternativos, como água de coco em pó, né? Então, tem vários diluentes que a gente pode utilizar e que precisa ser adequado para cada uma das espécies. Antes da gente congelar. E esse material aqui, eu acho que você já respondeu, mas eu vou falar aqui. O material pode ficar congelado por quanto tempo? Eu acho que já respondeu, não foi essa? Quanto tempo eu posso deixar o material congelado lá no botijão de nitrogênio? Pessoal, por tempo indeterminado. Então, quando a gente faz uma congelação utilizando um protocolo bem adaptado para aquela espécie, a gente não sabe ainda até que ponto esse material ele vai ficar lá. Mas tem estudos, por exemplo, tem um estudo no final do ano passado, que foi descongelado o sêmen de ovinos, que ficaram congelados por 20 anos. E esse sêmen foi utilizado para inseminar alguns animais e foi feito, acho que foi em outubro, se eu não me engano, ano passado, né, esse trabalho. E aí foi visto que ele tinha capacidade fecundante e teve prole desses animais. Então, é por tempo indeterminado. Mais alguém? Ótimo, professora. Tem muitos parabéns aqui, muitos agradecimentos. Pessoal, eu que agradeço pela atenção de todos. A gente teve uns erros técnicos por aqui que atrapalhou um pouco, mas eu espero que essa informação ela tenha sido passada no intuito realmente da gente ver que existem essas técnicas que podem ser combinadas. Fico muito feliz com a participação aqui dos alunos, de outros pesquisadores da região. Estou vendo que tem pessoas aqui de Roraima, meus colegas, meus antigos alunos também. Então, eu fico muito feliz de poder falar sobre esse assunto para vocês. Dizer também que lá no IFC a gente está de portas abertas, né, para as parcerias, para quem quiser conhecer mais. E quem tiver qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me procurar, podem mandar e-mail, que eu estou à disposição. Certo? Ótimo. Está travando Pessoal, só mais uma coisa. Se puder, fique em casa. Se cuidem, né? Tudo isso vai passar, em breve, eu espero. E aí, cada um tem que se cuidar dos seus. E eu espero que todo mundo consiga passar da melhor forma possível, tá certo? Quem puder, fique em casa. Eu vou ficar mais um pouquinho aqui para ficar vendo o que tem ali no chat. Tá bom. Gabriela. Oi. Pois é porque tu tá falando aí, fica travando um pouco, mas dá para ver aqui. Pois muito obrigada, Gabriela, pela participação. Muito obrigada, gente, também pela participação. E espero que vocês fiquem também para ver as próximas lives que vamos ter pelo Greenpeace Cariri. Lives excelentes, hein, gente? Vamos participar. Tchau, tchau. Boa noite a todos.
Teve gente que se uniu aqui depois. Vou olhar aqui. Outros dizendo parabéns.